Meu prezado irmão e irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no teu coração, agora e fique para todo sempre. Amém. Assim seja. Vamos estudar hoje um assunto que pode estar preocupando muito daqueles que nos ouvem. É o fato de devo ser evangélico ou não preciso ser evangélico? Vamos explicar o que é o evangélico e vamos explicar o que é o católico. Na verdade, o católico, ele surgiu primeiro que o evangélico. Porque o católico se deriva dos apóstolos que seguiram ao Senhor Jesus. E no primeiro tempo, a igreja, que não era católica, mas era uma igreja apostólica, era uma igreja evangélica, ela se baseou nos princípios de Deus, nos princípios da Bíblia, nos princípios dos ensinamentos de Cristo e dos ensinamentos dos apóstolos. Isto foi até o ano de 313. Quando no ano de 313, o imperador de Roma, Constantino, ele resolveu ser cristão. E ele então assumiu a fé cristã, muito mais por interesses políticos, pelos interesses imperiais, pelos interesses financeiros, do que, na verdade, pela espiritualidade de ser cristão. No ano 313, ele se declara cristão. E quando ele assume o cristianismo, ele diz aos sacerdotes da época que havia uma dificuldade do povo romano assumir a fé cristã, porque o povo romano estava habituado a inúmeros deuses, o deus do sol, o deus da lua, o deus da guerra, o deus da paz, o deus da agricultura, o deus das águas, o deus dos rios, o deus dos mares, o deus das plantas. Então, o romano tinha um deus para cada coisa no universo. Isso eles haviam herdado dos antigos gregos, que também tinham um deus para cada coisa. E os povos bárbaros também tinham um deus para cada coisa. Então, desse caldeamento greco-bárbaro-romano, a dificuldade que tinha Constantino, como todo o povo romano, era de admitir um só Deus, porque eles tinham uma variedade de deuses sob os quais eles se julgavam protegidos. Mas os sacerdotes cristãos da época convenceram o imperador e o povo romano de que eles deixariam uma infinidade de deuses que parcialmente tinham poderes, segundo a crença deles, tinham poderes cada um para alguma coisa. Eles substituíam esta pleiade de deuses por um só Deus. Mas esse um só Deus era todo-poderoso. Ele podia mais que todos os deuses greco-romanos juntos. Isto convenceu Constantino a se tornar cristão. Mas, num determinado momento, ele para e diz, mas há uma coisa que nós temos de resolver. Porque nós temos uma pleiade de deuses, nós temos uma infinidade de deuses, que agora vamos substituí-los por um só Deus Todo-Poderoso. Mas nós temos a mãe dos deuses, que esta é mais poderosa que todos os deuses juntos. E como nós fazemos na nova crença, que Deus é todo-poderoso, é único, é Senhor, não existe ninguém igual a Ele, como vocês pregam, aí, numa feliz ou infeliz ideia, os sacerdotes da época disseram, ora, mas nós temos Maria, que nós podemos erigi-la à condição da mãe dos deuses, da mãe de Deus. E aí, então, tiraram Cibele, que era a mãe dos deuses latinos, dos deuses romanos,
e colocaram em seu lugar Maria. E a primeira coisa que fizeram foi modificar na Bíblia. Na Bíblia foi modificado o capítulo, o versículo que fala da praga que Deus rogou quando houve a desobediência no paraíso. Porque ele diz assim, quando ele amaldiçoa a serpente, ele diz: e você, serpente, rastejarás sobre teu ventre, e o filho da mulher, este lhe pisará a cabeça. Aí mudaram os cristãos da época, os futuros católicos, mudaram esta parte da Bíblia para colocar assim: haverá o descendente da mulher, esta lhe pisará a cabeça. Uma mudança que parece simples, mas é uma mudança teológica, é uma mudança radical, porque a Bíblia diz que é este, o filho da mulher, este, Jesus, quem vai pisar a cabeça da serpente. Mas como eles tinham de substituir Cibele, a mãe dos deuses, por Maria, mudaram isto aqui, para que Maria ficasse aquela que, segundo eles, pisaria a cabeça da serpente. E mudaram o pronome este para esta. Quando está escrito na Bíblia, este pisará a cabeça da serpente, colocaram esta, a mulher, pisará a cabeça da serpente. Aí então começou o culto mariano. E olha, o que eu estou dizendo a vocês aqui agora, não é uma invenção minha, não é uma palavra minha. Isto eu tirei da Bíblia de Jerusalém, Bíblia católica, Bíblia que foi impressa sob as ordens de Dom Paulo Evaristo Arnes, um dos cardeais de São Paulo, da Igreja Católica, e lá está textualmente escrito isto: mudamos o este para esta, para dar base ao culto mariano. Para começarmos aí, no ano de 313 desta época, o culto a Maria. A própria Igreja Católica confessa isso. Na Bíblia Católica, na edição de Jerusalém, sob o imprimatur de Dom Paulo Evaristo Arnes, está escrito lá: nós trocamos o pronome este, lhe pisará a cabeça, por esta lhe pisará a cabeça, para darmos base ao culto mariano que se iniciou, então, no ano 313. Aí, então, no ano de 607, o imperador romano declara o bispo de Roma o bispo universal. E aí, então, em 607, que é instituído o papado. Até aí, nós temos uma igreja cristã, nem católica, nem evangélica, mas a partir do ano 313, nós já temos os precursores do catolicismo, ou seja, aqueles que estão habituados a mudar a palavra de Deus, a mudar a Bíblia de acordo com as suas conveniências, a sonegar informações bíblicas aos seus fiéis. Nós temos o começo, os precursores do catolicismo, que se especializaram, primeiro, em sonegar palavras da Bíblia quando não convém que os cristãos saibam. Então, sonegam a maldição que existe sobre a necromancia, que é o culto aos mortos, e sobre a idolatria, que é culto aos ídolos. Sonegam, não deixam ler, escondem. Esse é o primeiro erro do catolicismo. Depois eles vão à frente e acrescentam à Bíblia coisas que lá não estão, no seu próprio interesse. Acrescentam, por exemplo, coisas sobre o papado,
acrescentam dogmas sobre Maria que não estão na Bíblia. O nascimento virginal de Maria, por exemplo, não está na Bíblia. E ela mesma, no seu Magnificat, quando ela faz o hino de ação de graças a Deus por ter lhe dado filho, ela diz: graças te dou, meu Senhor, meu Salvador. Ela reconhece o Senhor Jesus como seu Salvador, declarando ela própria que não nasceu no estado de sem pecado. A assunção de Maria aos céus, que não está na Bíblia. Pelo contrário, em Apocalipse 12, diz que Jesus foi arrebatado aos céus, mas Maria não. Maria foi levada ao deserto, onde é o seu lugar, está escrito aí. Então inventaram uma série de dogmas para poder erguer Maria à condição de rainha dos céus, condição que a Bíblia condena, que Jesus não autorizou e que a Igreja Católica inventou para dar sustentação à sua idolatria, à sua necromancia. E mudam as palavras da Bíblia, como fizeram neste texto, onde este pisará a cabeça, eles trocaram para esta pisará a cabeça do demônio, para que assim desse base ao culto mariano. Isto confessado pela própria Igreja Católica, na Bíblia Católica, edição Jerusalém, sob o imprimatur de D. Paulo Evaristo Arnes. No ano 607, então, nós temos a declaração de que o bispo de Roma é o bispo universal. Cria-se o papado. Com todas as suas lendas, com a sua infalibilidade, que isso não existe na Bíblia, a Bíblia diz que todos somos mentirosos, todos somos pecadores, todos somos cheios de erro, e ele se declara, por um dogma papal, ele se declara infalível, sem erro. E aí nós temos toda a Idade Média, uma idade negra, onde a Igreja Católica fez a Inquisição, matando milhares e milhares e milhares de pessoas sob a doutrina católica, fazendo as cruzadas, onde uma imensidão de cristãos morreram e onde uma imensidão de muçulmanos também morreram. Passa a idade negra, que é a Idade Média, em que o predomínio era todo da Igreja Católica, com todos os seus pecados, com todos os seus erros, com todos os seus desmandos. Inclusive, por volta do ano de 1500 e pouco, quando os franceses e os holandeses vieram da Europa para cá, eles não eram invasores, eles não eram piratas, eles eram huguenotes. O que são os huguenotes? Eram os ex-pobres que começaram a enricar, que se tornaram ricos, e a Igreja Católica não suportava isto, porque quem apoiava a Igreja Católica eram os nobres, que davam todo o dinheiro para a Igreja Católica. Os huguenotes foram assassinados na noite de São Bartolomeu, em Paris e na Holanda. 18.000 em Paris e 14.000 na Holanda. E eles vieram para o Brasil para ajudar a crescer este país. E daqui foram expulsos também pela Igreja Católica, pelos padres Manuel da Nóbrega, pelo padre José Anchieta e pelos padres da época. Aí nós temos todo esse período de negridão da Idade Média, até no ano de 1525. Quando no ano de 1525, um padre, um monge chamado Lutero, ele não se conforma com a lei da Igreja Católica de que ninguém podia ler a Bíblia, porque a Bíblia era difícil de ser entendida, e quem a lesse podia ser confundido, podia ficar confuso, e então pecava. E este monge, que era padre, que nunca tinha lido a Bíblia, ele, às escondidas, ele passou a ler a Bíblia. Eis senão quando ele vai ler o profeta Abacuque, e quando vai ler a epístola aos Hebreus, ele se depara com um versículo que diz assim: o meu justo viverá pela fé. Até aquele instante, Lutero estava vivendo nos favores dos santos e das santas, nos favores de Maria. Até aquele momento, Lutero estava vivendo uma vida longe de Deus,
Mas quando ele lê a Bíblia, ele toma conhecimento da Bíblia, ele diz, mas espera um pouquinho, está tudo errado aquilo que me ensinaram? Porque se o justo vai viver pela fé, não é desse jeito que a Igreja Católica está ensinando. Através do pagamento de indulgência, através da compra da graça, através da compra do perdão do pecado, através de dinheiro para se reconciliar com Deus. Não é assim. O justo vai viver pela fé. E Lutero pergunta, e quem é justo nessa história? E a resposta vem dentro da Bíblia. Justo é aquele que é lavado pelo sangue do Senhor Jesus na cruz. E esta lavagem, e esta limpeza do homem, Jesus faz de graça, entregando o seu sangue. Pelo seu sangue, pela graça de Jesus, ele limpa, ele justifica, ele paga as dívidas das pessoas. Ele faz com que as pessoas sejam quitadas diante de Deus. Então, Lutero diz, bom, mas espera um pouquinho, então, pelo sangue de Jesus eu me torno justo, e a partir do momento que eu me torno justo, eu vou viver pela fé. Eu vou passar a viver pela fé no Cristo Jesus. Aí ele diz, bom, então está tudo errado aquilo que a Igreja Católica ensina. E ele levantou 92 teses de erros da Igreja Católica da época, que continuam até hoje. E ele afixa essas 92 teses na porta do seu mosteiro, para que todo mundo visse. Aí veio a perseguição contra ele. Aí veio a inquisição contra ele, para que ele desdissesse tudo aquilo. E ele disse, não desdigo aquilo que disse, eu disse e confirmo o que eu falei. E para a honra e glória do Senhor Jesus, no ano de 2002, o Papa João Paulo II declarou legítimas, certas, corretas, todas as 92 teses que Lutero havia levantado contra a Igreja Católica. Sinal de que Lutero, condenado pela Igreja Católica, estava certo, estava correto no que dizia. Mas qual é a base da reforma de Lutero? Porque quando se fala em ser evangélico, em ser crente, todo mundo pensa que é uma coisa do outro mundo, e de fato é uma coisa do outro mundo mesmo. Porque a pessoa, para ser evangélico, para ser crente, ela tem de nascer de novo, ela tem de morrer para o pecado, ela tem de ter uma nova vida, ela tem de ser um novo homem, ela tem de ter uma nova existência. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que me ouve agora, que são apenas 5 coisas que você tem de observar para você se tornar crente. São apenas 5 coisas, vamos resumir as 92 teses de Lutero em 5 coisas. A primeira, fundamental e básica, é que a Bíblia é inerrante. A Bíblia não erra. A Bíblia é infalível, portanto ela não tem erro. E a Bíblia é suficiente. Ou seja, a Bíblia não precisa da tradição. A Bíblia não precisa das bulas papais. A Bíblia não precisa de complementação, porque a palavra de Deus é completa. Então, primeiro ponto fundamental de Lutero, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é suficiente e a Bíblia é eficaz. Ou seja, a Bíblia, quando lida, quando assumida, ela tem eficácia na nossa vida, ela transforma a nossa vida. Esse é o ponto fundamental. E eu pergunto a você, meu amigo católico, você nega isto? Sim, você nega, porque você diz que além da Bíblia, existe a tradição que Jesus condenou. Você diz que além da Bíblia, existem as bulas papais, que a Bíblia condena. A Bíblia diz que aquele que acrescentar qualquer coisa a essa escritura, eu acrescentarei sobre ele os flagelos descritos neste livro. E diz ainda, quem tirar alguma coisa dessa Bíblia, eu tirarei o seu nome do livro da vida e da árvore da vida. Então a Bíblia é
inerrante, é infalível, é suficiente e é eficaz. Não precisamos da tradição e não precisamos das bulas papais. Na Bíblia nós vamos encontrar tudo o de que precisamos para a nossa salvação. O segundo ponto é aquele que Lutero descobriu, que nós vamos passar a viver exclusivamente pela nossa fé. E aonde está a diferença do crente e do católico? Que nós, os crentes, queremos viver exclusivamente da nossa fé. Ou seja, a partir do momento em que eu creio na Escritura Sagrada, em que eu creio no Senhor Jesus, a minha fé vai me dar poder para eu vencer o demônio, para eu vencer os erros, para eu vencer as dificuldades desse mundo, para eu vencer e vencer, pela minha fé. A diferença minha e de você, meu amigo católico, é que você não vive pela fé, você vive pela intercessão de santos e de Maria, que são mortos, não escutam, não falam, não andam, não sentem, têm um vazio dentro de si. E o profeta Abacuque, no livro católico de Abacuque, ele diz que as imagens são mentira, revestidas por fora de ouro, de prata e de púrpura, por dentro são vazias e nada têm. Então a nossa diferença é essa. Enquanto nós, os crentes, vamos viver pela fé no Senhor Jesus e vamos vencer tudo, porque a fé em Jesus nos faz mais que vencedores, você fica esperando que santos que não ouvem, que santos que não escutam, que santos que nada podem fazer porque não têm poder nenhum, você fica atrás deles para que eles façam alguma coisa na sua vida. E por isso, meu amigo, a tua vida é essa vidinha chula, essa vidinha porqueira, essa vidinha que nada tem, essa vidinha que você sofre, que você tem dores, doença, enfermidade. E a Igreja Católica, para te ajudar, ela diz que essa dor, essa doença, essa enfermidade é Cristo que põe em você. É Deus que põe em você para te provar. Mentira! De Deus só veio o bem, porque a vontade de Deus é boa, agradável e é melhor que pode existir na nossa vida. Então temos de viver pela fé. Esse é o segundo ponto da crença evangélica. Terceiro ponto, a salvação é uma graça de Deus. Eu sou salvo não pelas obras que eu faço, não pelas esmolas que eu dou, não pela vida que eu quero ter, mas eu sou salvo pelo presente de Jesus. Jesus morreu por mim quando eu era pecador, quando eu não tinha pedido perdão de nada. Ele morreu por mim, entregou sua vida por mim, derramou seu sangue por mim, dando-me o presente da salvação. E é por este sangue, é por esta morte que eu sou salvo. Não é pela intercessão de santo nenhum, não é pela intercessão de Maria, porque Maria também foi salva pelo sangue derramado por Jesus na cruz. Todos os santos que você invoca também foram salvos pelo sangue de Jesus na cruz, pela graça de Jesus, e não pela santidade de cada um deles. Então a salvação é uma graça de Deus que eu vou receber em mim pela minha fé. Quarto ponto que nós, os crentes, temos conosco: só Cristo. Cristo, tudo em todos. Só Cristo salva. Só Cristo redime. Só Cristo cura. Só Cristo é quem tem de dar a nossa vida, o nosso caminho, a nossa direção. Só Cristo e mais ninguém. Esse é o ponto fundamental da crença evangélica. E aí vemos o quinto e mais importante. Toda honra e toda glória e todo louvor nós só devemos dar somente a Deus e a mais ninguém. A Ele seja toda honra, todo louvor e toda glória. Amém. Cristo nos quer de todo o nosso corpo, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, de todo o nosso entendimento,
de toda a nossa dedicação, de todo o nosso amor, de todo o nosso afeto. Ele não abre mão de nada de nós, para quem quer que seja. E ele diz, em Isaías 42, a minha honra e a minha glória eu não a darei a quem quer que seja, e não a troco, muito menos com imagens de escultura. Meu irmão, esta é a doutrina que está na Bíblia católica. Se você não quer ser crente, seja católico de verdade, vá na tua Bíblia e leia a tua Bíblia e siga a tua Bíblia. Se você seguir a tua Bíblia, você não precisa ser crente não. Porque a tua Bíblia manda coisa que você não faz, a tua Bíblia ensina coisa que você não faz, a tua Bíblia ensina coisa que a Igreja Católica não ensina, a tua Bíblia católica contraria os ensinamentos dos papas. Mas se você seguir a tua Bíblia católica, você não precisa ser crente não precisa ser evangélico não. Siga a tua Bíblia católica, que você vai ser mais que crente, mais que evangélico ainda. Porque se você obedecer essas ordens todas aqui de Cristo, você estará realmente seguindo a lei de Deus na sua Bíblia católica. Agora, eu gostaria de trazer para vocês um estudo que está na revista Época. Na revista Época. Um estudo que está na revista Época, agora deste mês. Ela é de 25 de maio. E a revista Época é da editora Globo. Preste bem atenção, é da editora Globo. Então ela diz assim, metade do Brasil será evangélico. Metade do Brasil será evangélico no ano de 2020. Olha aqui, metade do Brasil será evangélico no ano de 2020. A igreja evangélica cresce de maneira tal que no ano de 2020, nós, os evangélicos, seremos 50% deste Brasil. E olha o que ele diz aqui de importante, que, primeiro, a educação será melhorada, porque os evangélicos têm o hábito da leitura da Bíblia e o hábito da leitura das publicações evangélicas. E é importante que se diga que hoje as edições evangélicas já ocupam 50% da literatura religiosa e espiritual que nós temos no Brasil. 50% estão já nas editoras evangélicas. Diz aqui, a família, que é prioridade na igreja evangélica, o número de lares desfeitos vai diminuir, porque aquele que abraça o evangelismo, ele passa a amar a sua família, ele passa a cuidar da sua família, ele passa a se dedicar à sua família. Olha o que diz aqui agora, álcool e drogas. Os evangélicos não bebem nem se drogam. O consumo da bebida, da droga e do cigarro vai diminuir sim. Então 50% do nosso povo vai ser evangélico daqui a 11 anos apenas. Eu vou ver isto. Daqui a 11 anos apenas, 50% do nosso povo vai ser evangélico. Mas isso é ruim para o povo? Não sei se é ruim, porque a própria editora Globo diz que, primeiro, a educação vai melhorar. Segundo, a família vai se tornar importante. Terceiro, o álcool e as drogas e o cigarro vão diminuir, porque a igreja evangélica prega contra o álcool, contra a droga e contra o tabagismo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu dei para vocês rapidamente o que é ser crente, o que é ser evangélico. É só seguir a Bíblia e mais nada, que você vai ser um grande evangélico. Embora sendo católico, você vai ser um grande evangélico. Que Deus te abençoe e te faça receber essa mensagem para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Assim seja.